bem para essas questões. Então, ó, vou compartilhar a tela contigo agora. Agora. Peraí. Agora sim, ó. Lei Orgânica da Enfermagem. Wender, por que chama Lei Orgânica da Enfermagem? Cara, chama Lei Orgânica da Enfermagem porque ela é o início, tá? Ela é o fundamento, ela é aquilo que regulariza a profissão, tá? A gente tinha uma legislação antes, que é de 72, 73, que falava da enfermagem, que reconhecia como profissão, mas não estabelecia critérios mínimos para a atuação de enfermeiro. Inclusive, era reconhecido nesse período aí, aquela figura do enfermeiro prático, tá? Aquela figura do enfermeiro prático, que era o cara que ele não tinha formação, né? Ele não era enfermeiro que fez faculdade, que fez curso superior, nada disso. Mas ele estava passando ali na porta do hospital, queria ser enfermeiro, conversava com o dono do hospital ou com o diretor do hospital, começava a trabalhar, aprendia a profissão, né? E aí já ficava trabalhando. É a figura do enfermeiro prático. A gente tinha isso, que eram os delegados da época, né? Delegado prático, que a gente falava que era o delegado calça curta. A gente tinha isso com polícia militar, não tinha concurso, né? A pessoa ia lá, fazia e começava e pronto. Era isso, não tinha formação nenhuma. Então tinha muitos erros de enfermagem, tinha sujeito que não sabia ler e estava trabalhando lá, tinha sujeito que tinha dificuldade, né, de assimilação do raciocínio lógico matemático, então não fazia diluição de medicação, enfim, aquela pancada de coisa ruim, tá? E em 86 veio a legislação da profissão, ela estabelece o fim dessa prática, que é o enfermeiro prático, não pode mais ter isso, tá? Quer ser enfermeiro? Cara, você vai fazer lá o curso superior de enfermagem, de bacharel de enfermagem. Quer ser técnico de enfermagem? Beleza, você vai fazer o curso técnico lá de nível médio para ser técnico de enfermagem. Ah, Wender, e o que vai ser do cara que agora, nesse momento, nesse exato momento, ele é enfermeiro prático? Ele perde o emprego dele? Não. Ele vai ser, no caso, ele vai ser reconduzido como auxiliar de enfermagem, que é, inclusive, um curso que vai acabar. Não vai ter mais auxiliar de enfermagem, os poucos que tiverem por aí. Se essa profissão de auxiliar de enfermagem, ela vai ser substituída com o tempo só por técnico de enfermagem. Então, vai parar de fomentar o curso de auxiliar e vai ficar o de técnico de enfermagem. A diferença é que o auxiliar só pega sinais vitais. O técnico de enfermagem já faz infusão de medicação, já faz acesso venoso, ele é mais, tem uma ação mais intensiva. Auxiliar de enfermagem, ele não entra em UTI. Quem vai entrar em UTI é o técnico de enfermagem. Em algumas partes assim, com o paciente que é altamente intensivo, os cuidados dele são altamente intensivos, nem o técnico de enfermagem vai cuidar. Vai ser o enfermeiro que vai prestar os cuidados. De acesso venoso, banho, enfim, todos aqueles cuidados daquele paciente que está instável hemodinamicamente, ou seja, ele pode parar a qualquer momento, ele pode evoluir a óbito a qualquer momento, ele pode precisar de um RCP a qualquer momento. Esse cuidado vai ser do enfermeiro, tá? Enfermeiro. Ó, vamos fazendo a leitura, a gente vai comentando. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observado as disposições da lei. Então, ó, ele reconhece a profissão de enfermagem, tá? E, né, para quem é de fora do hospital, para quem nunca entrou no hospital na vida, quem está lá dentro, todo mundo é enfermeiro, né? Quem olha de fora para dentro, quem não é médico é enfermeiro, simples e direto, né? E não é bem assim. A profissão de enfermagem ela tem várias categorias. A gente tem nível, categoria até então fundamental, que era auxiliar de enfermagem. A gente tem a categoria de nível médio, que é o técnico de enfermagem. E a gente tem a categoria superior, que é o enfermeiro formado bacharel em enfermagem. Tá? Então a gente tem 3 categorias ali dentro da enfermagem. E tem uma figura que está em extinção também, que é a figura da parteira, tá? A figura da parteira foi uma coisa que fez por muito tempo, a figura do enfermeiro, tá? Era uma mulher que normalmente não tinha formação, tudo que ela aprendeu com a avó, ou aprendeu com a mãe, sobre as técnicas de parto, e era mais baseado no conhecimento popular, era mais uma coisa mística, né? E ela fazia parto, né? Então, assim, antigamente, quando tinha aquela dificuldade de acessar as santas casas de misericórdia, a gente não tinha um sistema público de saúde, é ela que fazia esse papel de ser a parteira, tá? Que era um papel que foi muito importante. A enfermagem ainda coloca na categoria que existe a condição da parteira, tá?
mas até a parteira ela tem, né, que se adaptar à legislação a partir de 86, que é fazer o curso técnico de enfermagem, né, e aí tem essa categoria de parteira também, mas agora com formação. Quer ser parteira? Você tem que saber o que é lavagem das mãos, você tem que saber o que é o serviço de material esterilizado, você tem que saber o que é uma CCIH, você tem que saber critérios básicos de RCP para você reanimar o paciente, né, a criança ou a mãe, caso tenha uma parada, tem que saber o que é um lóquio, tem que saber o que é uma episorrafia e uma episotomia, né, que são aqueles cortes que são feitos só por enfermeiro, mas que você tem que saber que existe, tá? Tem uma noção geral, tá? Então essa veio posteriormente, ela ficou ali nessa zona de transição da parteira, hoje praticamente não existe, a gente vai encontrar alguma coisa disso lá no extremo norte do Brasil, né, lá em Amazonas, Pacaraima, Amapá, Rondônia, um pouco ali no Nordeste, mas isso está em extinção. Não vai ter mais essa figura da parteira, vai ser substituído pelo enfermeiro obstetra, tá? A figura da parteira ela pode ser substituída pelo enfermeiro obstetra. Surgiu recentemente a figura da doula. O que é a doula? A doula é uma técnica de enfermagem, normalmente é uma enfermeira, mas tem técnica de enfermagem que faz o curso também, que faz uma especialização no parto humanizado, tá? A doula, teoricamente, ela faz um papel muito parecido com a parteira, tá? Que é um parto natural, humanizado, na casa da pessoa, enfim, quando não tem riscos, tá? Só que ainda não chegou um consenso se realmente vai ficar no lugar, vai, não vai, mas existe. E a figura da doula também tá na equipe de enfermagem, também faz parte da categoria, porque a doula seria nada mais do que uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira que faz esse trabalho de parto humanizado, tá? Essa figura da doula que é muito importante. Importante salientar, parto de risco é médico, tá? Parto de risco é médico. Wender, o médico não tá podendo vir. O médico tá no centro cirúrgico. O médico não veio trabalhar hoje. O médico tá doente, né? E a mulher começou a ter um parto que a gente fala que é um parto com distócia, que é um parto com dificuldade, um parto que está evoluindo com problemas. Quem é que vai atender esse paciente? Faltou o médico? Faltou. Enfermeiro obstetra pode assumir essa responsabilidade até a chegada do médico. Ele vai tomar as decisões que ele achar que tem que tomar, né? Até a chegada do médico. Caso não, ele vai ter a competência para resolver. Não tem um enfermeiro obstetra, Wender. Quem é que vai fazer? Bom, aí é o enfermeiro comum. Entende que é uma escala de prioridade. Eu não falo de hierarquia porque eu não entendo como hierarquia, mas é assim, ó. O profissional que é mais qualificado, ele é o responsável pela atuação. Seguindo a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoa legalmente habilitada e inscrita no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição da área onde estiver ocorrendo o exercício. Uma coisa que acontece muito, não sei se você sabe, Geilton, é que a gente tem aqui a região do Distrito Federal, né, que fica dentro de Goiás, apesar daquela região Goiás não mandar, né, não tem poder ali legislativo, não tem poder do executivo, mas o Distrito Federal ele foi colocado no coração de Goiás, né, no meio de Goiás a gente colocou o Distrito Federal, que é a sede do governo federal, e essas regiões elas são conurbadas, tá? A gente diz que é uma conurbação, que é um fenômeno urbano geográfico aonde não existe fronteira. Uma cidade da outra é uma rua que você atravessa, né? São cidades unidas, algo muito parecido com o que acontece com a Aparecida de Goiânia, com Goiânia, né? A divisão é uma rua, porque a cidade cresceu tanto que elas se encontraram, não tem zona rural, tá? Então é muito comum o sujeito trabalhar no Distrito Federal e trabalhar em Goiás, tá? Trabalha lá e trabalha aqui. Nessa situação, o sujeito ele tem que ter dois coréns, tá? Ele tem que ter dois coréns. Porque olha o que fala a legislação. É livre exercício profissional e ele vai ter a jurisdição na respectiva área que ele está atuando. Então, se ele atua em duas áreas, nada mais natural que ele tenha dois coréns. O corém do Distrito Federal e o corém do Estado de Goiás. Você vai pagar duas vezes a anualidade, a prestação, né? O valor ali, eu esqueço o nome daquele negócio. A anualidade, né? Anual, né? Aquele valor anual que a gente paga para ter o corém. Só vai compensar ele ter essas duas ações se ele ganhar muito bem, né? Porque para pensar, se ganha mal, ainda tem que ficar deslocando, ainda tem que pagar todos os anos, não compensa, né? Normalmente isso acontece quando o cara é concursado, né? Concursado no Distrito Federal e concursado em Goiás também, e ele fica nessa doideira de ficar tocando de roda, tá? Então, ó, você vai ser fiscalizado pelo Corém da sua área. Eu quero me mudar para o Paraná. Eu quero ir morar no Paraná, quero morar lá em Cascavel, sei lá, quero mudar para Paraná. Quer ir para o Paraná? Beleza, você vai transferir o seu Corém para lá, vai pagar a transferência e agora o Corém do Paraná vai te fiscalizar.
Wender, mas e o COFEN? Para que serve o COFEN? O COFEN é a autarquia que controla todos os COREN. O COFEN fiscaliza o COREN. Se o COREN fizer besteira, o COFEN vem e lasca-lhe pau, né? Aí é competência, é multa, tá? Perde cargo. Se for concursado, abre o processo, tá? Toda aquela responsabilidade. Ah, Wender, não gosto do COFEN, não gosto do COREN. Sabe por quê? Porque na época do piso da enfermagem, o COREN deveria ter feito alguma coisa, o COFEN deveria ter feito alguma coisa, né? Porque a gente paga essa anualidade aí, e eles não fazem nada, né? E isso está errado, tá? Esse conhecimento, esse nível de entendimento está completamente errado. A função do COREN e a função do COFEN não é lutar por direitos. Essa não é a função dele. A função do COREN é fiscalizar você. E ponto, tá? Fiscalizar, emitir a sua carteira de classe, receber denúncias de exercício irregular de enfermagem, proteger o enfermeiro quando este tem, por exercício da sua função, ameaçada a sua integridade física, ameaçada a sua honra, ameaçada a sua imagem. Essa é a função do COREN, essa é a função do COFEN. Ah, Wender, quem é que vai lutar pelos nossos direitos? A Associação de Enfermagem, né? A Associação Brasileira de Enfermagem que vai lutar pelos seus direitos. O Sindicato dos Enfermeiros, é ele que vai lutar pelos seus direitos. Os deputados, quando a gente vai votar nos deputados, a gente tem que procurar alguém que tenha como pauta a defesa da enfermagem. É eles que vão lutar pelo seu direito. O COFEN e o COREN, eles podem até se unir para tentar fazer pressão, tentar fazer um lobby, alguma coisa, mas não é a função dele. Ele está excedendo a sua função. A função do COREN é de fiscalizar, e a do COFEN é fiscalizar o COREN, tá? Emitir pareceres, normativas, estabelecer direitos, mitigar responsabilidades, enfim, ele tem a capacidade de organizar a profissão. Inclusive, recentemente, o COFEN, ele autorizou que o enfermeiro pode fazer sutura simples, né? Uma grande vitória da enfermagem, valoriza ainda mais a profissão, né? Essa responsabilidade. E hoje eu estava lendo que venceu na justiça o direito do enfermeiro fazer a punção arterial para pressão arterial a pressão arterial invasiva, que é chamada PAI, tá? Então, era um procedimento que era médico. O enfermeiro já colhia a gasometria pelo acesso arterial, tanto da radial quanto da femoral, e agora ele passou, já estava fazendo, tá? Apesar de autorizar, a gente sempre fez isso daí, que é a instalação do acesso venoso, da chamada PAI, que é a pressão arterial invasiva, que é a pressão que você vai verificar direto na artéria com o catéter, tá? Com o catéter. Pode ser uma abocate mesmo, uma abocate 18, 16, você passa o abocate ali, você consegue, a partir do momento que faz a vibração da artéria, você consegue pegar a pressão arterial direto no dônus. É bem interessante, normalmente é só para UTI que faz essa utilização, é bem legal essa parte. Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respectivos graus de habilitação, tá? Isso é enfermagem, tá? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, tá? Wender, o médico pode fazer função de enfermeiro? Pode, se fizer o curso de enfermagem lá, ele pode fazer as funções de enfermeiro. Wender, o técnico de enfermagem, ele pode fazer as funções do enfermeiro? Pode, é só fazer o curso de enfermagem lá que ele pode. Na sua função de nível médio, não. E se ele fizer, ele vai ser punido, tá? Então, esse é o exercício privativo da enfermagem dentro do seu grau de habilitação. O planejamento e a programação das instituições de serviço de saúde inclui planejamento e programação de enfermagem, tá? Então, uma função importante do enfermeiro é fazer a provisão de mantimentos, de insumos, enfim, de ação que ele vai executar como enfermeiro. Sou enfermeiro do CCIH. Bom, se eu sou enfermeiro do CCIH, eu tenho que prever quanto que vai ser gasto, por exemplo, com álcool em gel, por exemplo, de sabão antisséptico, por exemplo, para a gente fazer a lavagem das mãos, não é isso? Vou fazer uma ação de conscientização, eu tenho que prever o quanto que a gente vai gastar com material. Essas funções são próprias do enfermeiro. O enfermeiro ele faz a provisão e o planejamento das ações de enfermagem, tá? Não é o técnico de enfermagem. A programação de enfermagem inclui a prescrição de assistência de enfermagem, tá? Isso daqui é o que a gente chama de sistematização da assistência de enfermagem dentro daquilo que a gente chama de processo de enfermagem. Devagar para entender. O enfermeiro, ele é bacharel. Isso quer dizer que ele é um cientista, tá? Então, o médico, ele é bacharel em medicina, então ele é um cientista. O moço que é formado no direito, ele é bacharel em direito, isso quer dizer que ele é um cientista.
Se ele é um cientista, ele tem total autonomia de prover o processo de pesquisa, tá? Fazer um processo de pesquisa. Pode ser a nível de artigo científico, pode ser a nível de competência normativa interna, para ver como que ele pode melhorar a ação e a execução dele como profissional. Enfim, o enfermeiro, ele é um pesquisador, ele é um cientista, ele tem essas funções. Dito isso, algo que é importante salientar é que o enfermeiro, olha só, o enfermeiro, ele tem que sistematizar suas ações. Ele tem um processo científico ali que ele vai tentar encontrar, observar como está sendo executado o processo, identificar os erros, tentar corrigir os erros, implementar esses erros e depois fiscalizar novamente. Então, é um processo que é um círculo, está o tempo todo circulando. Isso a gente chama de sistematização de enfermagem. Então, a SAI, a sistematização da enfermagem, é um processo científico para tentar melhorar a assistência de enfermagem, e o enfermeiro tem como obrigação fazer a SAI, tá? SAI. O processo de enfermagem é você fazer, colocar na prática, ir lá colocar a mão no paciente, tá? Fazer a assistência. Isso é parte do processo de enfermagem. E o processo de enfermagem, ele vai estar ancorado em portaria, decreto, tá? E normativa, tá? Então, tudo aquilo que resguarda o direito dele é feito pelo processo de enfermagem. A SAI cria o processo de enfermagem, tá? A sistematização da assistência cria o processo de enfermagem, implementa o processo de enfermagem e vai acompanhando da melhor forma como possa melhorar. Wender, quem faz o processo de enfermagem? O enfermeiro, tá? Sistematização da assistência. Quem é enfermeiro? Ele vai dizer pra gente agora, ó, quem é enfermeiro? Vamos lá, quem que é enfermeiro? O cara que fez o curso superior, né? Instituição de ensino superior, ele é enfermeiro, tá? E aquele também que fez o curso de enfermeira obstetriz, tá? Enfermeira obstetriz ou enfermeira obstétrica, tá? Esse também vai ser considerado enfermeiro. Galera, tem uma diferença entre enfermeiro e enfermeira obstétrica. Esse enfermeiro obstétrica, ele tem mais funções, mais direitos, tá? O curso de pós-graduação em obstetrícia, ele é bem mais caro do que comparado com os outros. Em torno de R$500 aí por mês, que é um curso que você vai, por exemplo, aprender a fazer sutura. Você vai aprender a fazer a tal da PIC, né? Que é a episiotomia, tá? É um curso mais avançado, entre aspas, tá? E esse, por ter um curso mais avançado, uma carga mais pesada, ele tem qualificação para atuar como enfermeira obstétrica, tá? O titular do diploma ou certificado de enfermeira, ou titular do diploma e certificado de obstétrica e obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural, ou revalidado no Brasil, como diploma de enfermeira ou de enfermeira obstétrica. Então vamos lá. O Wender é da Bolívia, o Wender veio para o Brasil, ele era enfermeiro lá e quer ser enfermeiro aqui. Tem algum documento que autoriza eu ser enfermeiro lá e enfermeira aqui no Brasil assinado pelo presidente da República? Não tem não? Não tem não? Beleza, então você vai fazer o Revalida, que é uma prova anual, que vai testar o seu nível de conhecimento e aí vai validar o seu diploma e aí você pode começar a executar como enfermeiro no Brasil, assim como é o concurso de medicina, né? Medicina é muito famoso, porque medicina no Paraguai, na Bolívia e na Argentina é de graça em algumas instituições. Então o cara vai lá, faz medicina lá, vem pro Brasil, quer atuar aqui como enfermeiro, porque paga muito melhor, né? E aí ele vai fazer o Revalida, e aí fica lá 4 anos sem passar no Revalida, né? Quase entra em depressão, quase morre do coração. Mas existe esse processo do Revalida pro enfermeiro também, tá? Importante salientar, tá? Algo que é importante salientar. A diferença entre certificado e diploma. O diploma, ele é um rito pesado de fazer, tá? Então o Wender terminou o curso dele, show de bola. O Wender tirou boas notas, apresentou o TCC e participou da colação de grau. Beleza. A partir do momento que o Wender assina a colação de grau, aquilo é a efetivação, a finalização do curso dele. O curso do Wender começa quando ele faz a matrícula e o curso do Wender finaliza quando ele assina o certificado, ele assina o livro ata de colação de grau. O curso dele acaba quando ele assina a colação de grau. Assinou a colação de grau, o Wender está pronto, ele pode atuar legalmente, tá? Tô falando legalmente, não tô falando a nível de experiência, mas legalmente o Wender tem direito de ser enfermeiro. Imagina que no outro dia da após a colação de grau, o Wender conseguiu um emprego. O Wender é muito articulado, conversa com muita gente, conseguiu um emprego. E aí, o Wender pode trabalhar? Sim, ele pode, tá? Ele pode trabalhar.
Ele é formado, ele fez a colação de grau, ele terminou o TCC, ele fez a obrigação dele. Beleza, mas e o diploma? O diploma não está pronto. O diploma pode levar até um ano para ficar pronto, né? O diploma ele vai verificar como foi as suas escalas, ver se aonde você estudou está matriculado no MEC, ver sua carga, o seu desempenho lá nos estágios. Ele vai avaliar sua média de nota, vai registrar lá em Brasília, vai mandar lá para a UFG, que é a Central, Universidade Federal de Goiás, vai registrar seu diploma no UFG, depois vai mandar para o cartório, vai registrar em cartório seu diploma, depois vai mandar lá para sua faculdade. Cara, aí já foi um ano, tá? E aí, o Wender vai ficar sem trabalhar um ano? Não. Então, até lá, até meu diploma ficar pronto, você vai ter o certificado de enfermeiro, tá? Certificado de enfermeiro ou certificado de técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem eu não sei te falar o trâmite, mas eu sei que é muito mais rápido do que o de enfermeiro. Agora, o de enfermeiro não. O enfermeiro é pesado, demora bastante para chegar. Então, você vai apresentar o certificado de enfermeiro lá no Corém para você começar a executar suas funções como enfermeiro, tá? Formou? Formei. Pega o certificado no outro dia lá na sua faculdade, pega o certificado, corre lá no Corém e já tira, né, o Corém, sua carteirinha do Corém, para você começar a trabalhar como enfermeiro. Esse certificado, ele vai te dar o direito de exercer a função temporariamente até chegar ao diploma. Então, no primeiro ano que você é enfermeiro, você está sob avaliação. Se você cometer qualquer besteira, você vai perder o seu Corém, tá? Processo, um PAD pode acabar com o seu Corém. Negligência, imprudência e perícia, que é aqueles casos de culpa, faz você perder o seu Corém. Então é o ano mais difícil, né? Como tirar a habilitação. Primeiro ano você está sob avaliação. Não pode fazer besteira. Findou o ano, chegou o diploma, você tem a obrigação de pegar o seu diploma e ir lá no Corém e agora sim, pegar a sua carteira profissional de classe, tá? Sua carteira profissional de enfermeira. Agora você é um enfermeiro, tá? Agora você é um enfermeiro profissional, você não está mais em estágio probatório, né? Então, findou essa etapa na sua vida, agora você é um profissional de enfermagem. Essa é a diferença de certificado e diploma. Aqueles que não abrangidos pela decisão anterior obtiverem um título de enfermeiro conforme dispositivo da linha D do artigo decreto 5.387. São técnicos de enfermagem. O titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação, registro e órgão competente. Titular do diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural, revalidado no Brasil. Mesma regra lá do enfermeiro. E aí, aqui que é a diferença, né? Auxiliar de enfermagem. Certificado de curso de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição. Titular de diploma 2822 de 56. Esse diploma de 56 aqui foi um curso que teve, né? Um curso que tinha na época de prático, que era que você virava auxiliar de enfermagem, que na época nem era chamado de auxiliar, era chamado de prático de enfermagem. E o titular de diploma, que foi uma outra legislação entre 55 e 61, que era também do prático de enfermagem. Titular de... aqui ó. Titular de enfermeiro prático de enfermagem até 64, né? Era autorizado pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, tá? O congênere, ele vai ficar aqui, ó. Ó, onde ele vai ficar? Ele vai ficar dentro de auxiliar de enfermagem. Então, enfermeiro prático, ele vem para cá como auxiliar de enfermagem. O titular de diploma conferido por escola ou curso estrangeiro que seja equivalente a auxiliar de enfermagem. Então, imagina que lá nos Estados Unidos tem um curso de auxiliar de enfermagem. Tem um curso de auxiliar de enfermagem? Beleza. Dentro da legislação, ele pode ser auxiliar de enfermagem aqui, desde aqueles requisitos do revalida ou quando houver acordo de cooperação internacional entre o Brasil e Estados Unidos, no caso, tá? Caso não, tem que fazer o revalida. Passou no revalida, pode ser auxiliar de enfermagem no Brasil. São parteira. E quem que é parteira? Quem fez curso, não é isso? Quem fez curso até 59, da lei de 59, quem fez curso de parteira pode ser parteira, tá? E olha só, o titular do diploma de parteira equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro segundo as leis de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação da lei de parteira. Então o sujeito, ele fez curso de parteira lá, aí ele veio para o Brasil. Então se tiver intercâmbio cultural, a mesma regra, ele pode ser parteira aqui no Brasil também. Vedado, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe privativamente. Beleza, vamos lá. O enfermeiro, ele pode oferecer sinais vitais? Pode, né? O enfermeiro, ele pode fazer SAI?
Pode. O enfermeiro pode fazer consulta de enfermagem? Pode. O enfermeiro pode fazer parecer? Pode. O enfermeiro pode publicar artigo? Pode, ele é cientista. O enfermeiro pode fazer pesquisa? Pode. O enfermeiro pode ser chefe de enfermagem? Pode. Coordenador, diretor? O enfermeiro pode tudo. Tudo que está dentro da enfermagem, o enfermeiro tem competência para fazer. Porque o entendimento é lógico. Se ele é enfermeiro, se ele tem curso superior e se ele é o líder da enfermagem, né, ele é o cargo máximo que pode ter dentro da categoria, daqui para baixo ele pode fazer tudo. Ele pode ser atendente, ele pode ser técnico de enfermagem, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser chefe da enfermagem, ele pode ser secretário de saúde, ele pode ser tudo. Dentro da enfermagem ele pode ser tudo, tá? Não é a mesma coisa para técnico, que tem uma reduzida, né, tem mais umas funções repetitivas, de escala, de ação, tá? E muito mais reduzida ainda é o de auxiliar de enfermagem. Ó, palavras importantes, tá? Planejamento, organização, coordenação, execução, avaliação do serviço de assistência de enfermagem próprios do enfermeiro. Mais do que isso, ó, estrutura básica de saúde pública e privada, chefia do serviço de enfermagem, da unidade de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem. Ah, Wender, mas o técnico de enfermagem aqui, ele é muito amigo do chefe, ele vai ser o chefe da unidade de enfermagem. Vamos denunciar, porém, que esse cara está fazendo exercício irregular de enfermagem, tá? Inclusive é crime. Você não pode exercer uma função da qual você não foi preparado para ela, tá? Não pode. Consultoria, o enfermeiro também faz. Auditoria, o enfermeiro também faz. Emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, o enfermeiro também faz. Consulta de enfermagem, o enfermeiro faz. Prescrição e assistência de enfermagem. Cuidado direto de paciente grave de risco, tá? Então, o paciente está lá na CTI neurológica, né? Uma CTI, um Centro de Tratamento Intensivo Neurológico, tá? Ou uma hemodinâmica. Quem é que vai prestar assistência nesse caso? O enfermeiro, tá? É o enfermeiro que vai prestar assistência. Em paciente grave de risco, tem que ser o profissional de enfermagem com um nível superior. Cuidar de enfermagem com maior complexidade técnica que exige conhecimento científico e capacidade de tomar decisões imediatas, tá? Como integrante de equipe de saúde. Então, essas são as funções do enfermeiro como líder do setor e tem as funções dele como equipe de saúde. Quando eu falo equipe de saúde, aí eu tô falando da galera todinha que está no hospital. Nutricionista, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, médico, psicólogo, psiquiatra, todo mundo que faz parte da equipe de enfermagem, da equipe de saúde, o enfermeiro ele vai participar, ele vai ajudar, ele vai ofertar o seu conhecimento para tentar ajudar a galera, tá? Quando a gente vai falando da equipe, tá? Ele vai sempre agregar funções. Estamos falando da enfermagem, ele é líder. Ele faz auditoria, ele faz consultoria, ele faz organização, ele faz provimento, ele faz parecer, ele faz consulta de enfermagem, ele faz sistematização da assistência, ele é líder. Quando a gente vai falando de equipe de saúde, ele vai integrar as funções, ele vai ajudar todo mundo, tá? Essa é a diferença principal. Então, ó, o que a gente vai encontrar? Participar do planejamento, execução e avaliação do programa de saúde. Participar da elaboração e execução de avaliação do planos de assistência em saúde, né? Prescrever medicamento estabelecido em saúde, tá? Aprovado pela instituição. Então, isso aqui vai dar uma polêmica muito grande sobre a função do enfermeiro. O enfermeiro pode solicitar exames? Pode. O enfermeiro pode fazer sutura? Pode. O enfermeiro pode prescrever medicamento? Pode. Desde que isso esteja autorizado na unidade dele, que isso seja uma normativa que esteja autorizado na Secretaria de Saúde, tá? E desde que isso tenha o parecer do Corém e do COFIN. Então, vamos lá. Wender, fala na prática aí como que isso acontece. Gestante. Gestante chegou para ti. Ela está com hemoglobina baixa, muito baixa. Está com anemia. O que a gente faz com uma gestante quando está com anemia? Ué, sulfato ferroso. No máximo, norupurum. Batata. Olhou o exame, tem norupurum, sulfato ferroso, acabou, manda para casa, ela melhora, tá? O enfermeiro tem autonomia para fazer isso. 2. A mulher chega lá no primeiro quadrimestre. Ela vai ser gestante. Ela chega no primeiro quadrimestre. Primeira consulta de enfermagem, a primeira consulta da gestante é com o enfermeiro. E o que o enfermeiro vai fazer? Ué, ele vai solicitar exames, ele vai marcar consulta com a médica, com o resultado dos exames, e vai marcar o exame de imagem para ver como é que está o saco gestacional. Vai. Ele tem que pedir autorização? Não, ele solicita os exames. Hemoglobina, hemograma, leucócito, plaqueta. Cara, é rotina. Tem lá o anti-HBS. Todos os exames que são próprios da gestante do primeiro quadrimestre, o enfermeiro pode pedir. Ele tem que pedir autorização. Wender, e o
E a ultrassom, a ultrassonografia, enfermeiro pode pedir? Pode também. O eletrocardiograma, enfermeiro pode pedir? Pode também. Exame de diabetes também. A glicemia capilar, pode pedir? Pode pedir também. O enfermeiro tem autorização do COFEM, do COREM, da unidade de saúde, tem um decreto lá do secretário de saúde, tem autorização da unidade, acabou. O enfermeiro tem autonomia para solicitar exames. Wender, mas isso não é diminuir a competência do médico? Não, porque são condutas diferentes. Olha só, o médico ele vai solicitar os exames. Ele vai solicitar os exames. Qualquer gestante que chegar hoje na unidade de saúde e dizer que é gestante, ele vai solicitar exames de sangue, de imagem e vai solicitar os exames do primeiro quadrimestre. Ele vai solicitar. Então, o que o enfermeiro está fazendo está sendo viabilizar e acelerar o processo de atendimento. Está melhorando. Se a gente tem enfermeiro que desafoga o médico, a gente tem um sistema que funciona melhor, tá? Então, isso é direito do enfermeiro. Participar do projeto de construção ou reforma de unidade de internação. Ó, prático demais. Quem melhor que entende de infraestrutura do que o enfermeiro? Quem é que tem a melhor possibilidade de ajudar, né, de utilizar o seu conhecimento sobre rotina hospitalar para organizar, né, para construir um hospital do que um enfermeiro? O enfermeiro sabe a importância de um CCIH, ele sabe onde que o CCIH é uma zona que tem que ficar numa área mais administrativa. O enfermeiro sabe que a CME é um local contaminado, um local crítico, ele tem que ficar mais isolado, tem que ficar mais no fundo. O enfermeiro sabe que a cozinha tem que ficar longe dos eixos de internação. Por quê? Porque na internação a gente vai tirar fezes, vai tirar sangue de lá, vai ter momento que a gente vai tirar corpo de lá, né? E se eu colocar a cozinha próxima, eu vou contaminar, vai ter uma troca cruzada de contaminação. Quem melhor do que o enfermeiro para ajudar na construção de um hospital, para dar seu parecer, para dar sua opinião, para contribuir com o seu conhecimento? Então, função essencial para criar uma instituição de saúde, para criar uma política pública, tem que ser a consulta de enfermagem. A visão do enfermeiro, a diferenciação da ação pela visão do enfermeiro, melhora o fluxo do hospital e também a infraestrutura. Prevenção e controle sistêmico de infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral. É o que a gente chama de CCIH, né? São duas nomenclaturas diferentes. A gente tem o CCIH e o SCIH. CCIH é a equipe, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, é o médico. É uma equipe que forma que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. SCIH é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, quem faz é o enfermeiro, tá? Enfermeiro, quem faz é o enfermeiro, tá? Que é o Serviço de Controle de Infecção Cruzada, de lavagem das mãos, né? Se a gente tivesse a lavagem das mãos, né? Se todo mundo fizesse a lavagem das mãos, a gente teria uma redução de 70% das infecções nosocomiais, ou seja, infecção hospitalares que são causadas pelos profissionais de enfermagem. Então, esse serviço tem que ser fiscalizado pela Comissão de Controle Hospitalar, que é fundamental para a gente melhorar a assistência para o paciente. Prevenção e controle sistêmico de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Cara, isso aqui é uma briga, é uma sopa de letrinhas, né? A última que eles estão chamando agora, que é... Deixa eu ver se chama lesão. Lesão, não é lesão o nome. Comprometimento também não é. Eu esqueci o nome da expressão. Transtorno causado pela assistência de enfermagem. Transtorno ocasionado por insumos de enfermagem, né? No final das contas é isso, que é a lesão que a gente causa no paciente durante a assistência. Então vamos lá. O cara vai fazer acesso. O menino é muito ruinzinho de acesso, mas ele tem que tentar, ele tem que aprender. Uma hora ele vai ter que aprender. Ele causa ali uma flebite. Olha, ele teve uma lesão na assistência hospitalar, tá? Eu sabia o nome. Assistência hospitalar. É o RAS, né? Risco... lesão, não, como é que é? LAS? Aí eu não lembro a expressão, depois eu mando para ti. Que é a lesão causada pela assistência. Assistente de enfermagem é gestante, parturiente e puérpera. Gestante está grávida. Parturiente está parindo. Puérpera, até 42 dias após o parto, a gente vai chamar ela de puérpera, tá? Então, no caso, o enfermeiro vai dar essa assistência, que é uma paciente de atenção, né? Acompanhamento na evolução do trabalho de parto, é o enfermeiro. Execução do parto sem distócia, tá? Wender, o que é distócia? Distócia é quando o parto complica, né? Tem pré-eclâmpsia, síndrome de Hels, né? A pessoa tem a pressão muito alta,
é um parto que está evoluindo com distócia, é um parto que vai dar problema. A gente vai precisar de UTI, a gente vai precisar de bolsa de sangue, a gente vai precisar, né, às vezes até fazer uma cirurgia, uma cesárea de emergência, o enfermeiro não tem mais essa competência. Aí, quem vai poder intervir nessa situação, no caso, é o enfermeiro obstetra, que aí ele pode executar o parto com distócia até a chegada do médico, que também não é uma competência plena, é uma competência parcial. Até a chegada do médico ele pode tomar as primeiras decisões. Educando visando a melhoria de saúde da população. É a orientação, né? A gente vai fazer o trabalho de educação permanente, tem até uma diferença, né? Trabalho de educação permanente e trabalho na educação permanente, tá? Em educação permanente é para a população em geral. A gente vai orientar que tem que utilizar o métodos contraceptivos certos, da maneira correta, com a validade correta. E a equipe de enfermagem, a gente vai fazer educação em saúde, tá? Educação em saúde com os profissionais de saúde, que é o núcleo de educação permanente dos profissionais. As profissões referidas, ok. Assistência parturiente ao parto normal, identificação de distócia obstétrica e tomada de previdência até a chegada do médico. Realização de episiotomia, que é o corte, e episorrafia, que é a sutura, né? E com aplicação de anestesia local quando necessário. O Ender, eu acabei de formar como enfermeiro. Eu posso fazer anestesia num parto sem distócia? Não, você não é enfermeira obstétrica. Só enfermeira obstétrica que tem essa função de fazer a episiotomia, que é aquele pique, né, chamava de pique antigamente ali na hora do parto, e a episiotomia, a episorrafia, que é a sutura, né, faz aquela sutura lá, a chilena que eles falam, né, faz a sutura lá, que é uma competência do enfermeiro obstétrica. O técnico de enfermagem, ele é nível médio, tá? Envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação do planejamento da assistência. Participa no planejamento da assistência e auxilia o enfermeiro, tá? Cabendo em especial participação do programa de assistência de enfermagem, execução de ações de assistência de enfermagem, exceto as privativas de enfermeiro, participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde. Quem que é a equipe de saúde? Enfermeiro, nutricionista, técnico de enfermagem, médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, todo mundo que está no hospital faz parte da equipe de saúde, que é o conhecimento multidisciplinar. O auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares, sob supervisão, bem como participação de nível de execução simples em processo de tratamento, cabendo-lhe especial, sinais vitais. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, tá? Sinais vitais. Executar ações de tratamento simples, tá? Medicamento oral, medicamento endovenoso, medicamento na sonda nasoenteral, nasoentérica, cistostomia, né? Fazer a coleta do balanço hídrico, relatar aquilo que não estava previsto que ocorreu com o paciente, tá? Executar as atividades de limpeza e higiene do paciente, troca de dispositivos que contenham fluidos, sempre observando a forma correta de fazer com respeito à sua segurança, né? Com respeito à sua biossegurança e à segurança do paciente, são as funções que o técnico de enfermagem pode executar. As atividades referidas no 12 e 13, instituições de saúde privada e programa de saúde somente pode ser desempenhado sob orientação de supervisão de enfermagem. O 12 e o 13 é o auxiliar de enfermagem, nível médio, observar e reconhecer sinais vitais, e o 12 é participar do programa de assistência de enfermagem e executar a assistência. Então, assistência e sinais vitais você vai fazer com a supervisão do enfermeiro. Artigo 20. Os órgãos de pessoa da administração pública direta e indireta. Wender, agora ferrou. Administração direta e indireta. Quem que é a administração direta e indireta? Vamos lá. A administração direta. União, Estado, Distrito Federal e Município. Wender é a administração indireta. Autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista e empresa pública. Então, essas são as 4 da indireta e tem as 4 da direta. E aí ele fala assim, ó. Olha só, agora sim. Federal, estadual, municipal, Distrito Federal e dos territórios observarão no provimento de cargos ações de contratação de pessoal de todos os graus nos preceitos desta lei. Você quer contratar enfermeiro? Você que é prefeito, quer contratar enfermeiro? Você que é governador, quer contratar enfermeiro? Presidente da República, quer fazer concurso para enfermeiro? Quer? Então esse cara ele tem que observar a lei orgânica de enfermagem e ele tem que ter um diploma de curso superior. Tem que ter.
tá? Só pode fazer contratação quando ele tiver atendido essa legislação, ter um diploma de curso superior e ter a qualificação necessária para executar as funções, como, por exemplo, enfermeira obstétrica. Os órgãos que se referem a esse artigo promoverão as medidas necessárias à harmonização das ações já existentes com disposições de respeitar o direito adquirido quando vencimento do salário. Wender, não entendi. Quando essa lei foi criada, a gente tinha enfermeiro prático trabalhando, tá? E tinha galera aí que tinha feito concurso aí, estava trabalhando. Então, nesse caso, a gente vai respeitar o direito adquirido, mas a próxima geração de profissionais vai vir dentro da lei, tá? Quer ser enfermeiro, tem que fazer o curso superior ou tem que fazer o nível técnico. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de ciência de recursos de nível médio nessa área sem possuir formação específica, que é o caso do enfermeiro prático, será autorizado pelo Conselho de Enfermagem a exercer as atividades elementares de enfermagem observado no artigo 15. É aquele artigo de transição. Você faz a função de enfermeiro, mas você não tem diploma, você vai ser reconduzido para a condição de auxiliar de enfermagem. Quer ser técnico de enfermagem? Tem que fazer o curso. Quer ser enfermeiro? Agora tem que fazer o curso superior, respeitados os direitos adquiridos, tá? O Poder Executivo regulamentará dentro de 120 dias essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as demais contrário. José Sarney, olha só que pessoa maravilhosa, né? 1986, presidente incrível que a gente teve, essa pessoa maravilhosa que a gente teve, que foi o Sarney, né? Pessoa incrível, maravilhoso demais. E aí, Geildo, tu quer comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo aí, eu entendi. Tranquilo mesmo. Então, o conteúdo aí. Eu só fiquei numa dúvida aí sobre o enfermeiro obstétrico, né? Como você falou, em caso que a gestante esteja em trabalho de parto, o enfermeiro obstétrico ele assume a responsabilidade caso não esteja o médico, né? Mas e se for em caso de cesárea, no caso ele já não pode, né? Então, vamos lá. O entendimento que se tem é que no caso de um enfermeiro obstétrica, ele vai atender numa unidade que seja uma maternidade. Então, a formação que ele tem, ele dá o direito, né? Ele dá a lógica que faz é que ele vai trabalhar na unidade onde tem a maternidade. Então, ele vai estar sempre sendo observado pelo médico, porque toda unidade de saúde ela só pode estar aberta se tiver médico, tá? É uma competência que se tem. A questão do enfermeiro obstétrica começar a atuar é que até a chegada do médico é ele que vai atuar, mas o médico ele tem que chegar. Tem que ter um médico profissional que vai chegar naquela unidade. A questão é que ele pode estar numa outra cirurgia, enfim. O enfermeiro obstétrica, ele pode fazer cesárea? Não. Cesárea não. Porque cesárea eu tenho que cortar 7 camadas de pele, eu tenho que fazer a retirada da criança. Se eu cortar uma artéria ali, a pessoa não dá tempo nem de tentar fechar. É um tapa. Então, como é uma atividade muito mais pesada, muito mais avançada, cesárea não. O enfermeiro ele pode, no caso do enfermeiro obstétrica, ele pode fazer as ações para dar uma medicação para acelerar, né, a ocitocina, acelerar o parto, por exemplo, né? Às vezes não está tendo abertura, tentar estimular isso. Ele pode fazer episiotomia, episorrafia e só. Se ele exercer além disso daí, ele está fazendo o exercício ilegal da profissão, está exercendo a profissão de medicina ilegalmente, provavelmente ele vai responder o processo. Tanto civil, quanto administrativo, quanto penal. Né? Então ele vai perder o emprego, vai ter que pagar a multa e pode ficar preso no final das contas se causar um evento morte lá na frente. Então, não pode avançar além daquilo que ele pode. Ué, mas o médico não está chegando. Beleza, ele vai responder o processo, porque o médico ele tem que estar na unidade, ele tem que estar disponível. Mas ele está numa outra competência. Beleza, então o enfermeiro ele vai fazer as ações executando até a chegada do médico. O Wender está no meio do mato, está lá no Amazonas, no Alto Xingu, no Pará. Né? Não sei se lá é mato, mas eu estou pensando aqui em um lugar bem afastado. O enfermeiro obstétrica, ele pode fazer parto cesáreo? Ele não tem competência para isso. Né? Ele não pode fazer algo que ele não tem conhecimento científico e autorização para fazer. Tá? Nesse caso, ele pode fazer aquelas ações de enfermeira obstétrica, que é mais avançado que o enfermeiro, e só. Tá? E só, infelizmente. Não, tranquilo. Mais alguma? Quer perguntar outra coisa? Não, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar 10 minutos, ir no banheiro, beber uma água e a gente volta fazendo questões da lei orgânica de enfermagem, que está muito legal, beleza? Beleza.